O Internacional finalizou a sua preparação para o Campeonato Gaúcho e no último teste da pré-temporada venceu por 2-0 o São José em jogo-treino aqui no estádio Beira-Rio. Destaques individuais, principalmente no time titular, que Mano Menezes encaminhou para o início da temporada. Matheus Dias teve a grande oportunidade de começar jogando entre a equipe principal e deu conta do recado, mostrando que pode ser um jogador muito utilizado ao longo de 2023. Na segunda parte, os reservas jogaram. Minutagem para todos, exceto para Mikael, que mais uma vez ficou de fora. Nesse vídeo, a gente fala tudo sobre a vitória colorada no jogo treino, o último teste da pré-temporada, agora no Adupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Adupla e nesse vídeo vamos falar sobre o jogo treino. 2-0 para o Internacional contra a equipe do São José no último teste dessa pré-temporada do Internacional visando a estreia no Campeonato Gaúcho no dia 21 de janeiro contra a equipe do Juventude. O Inter teve uma baixa de última hora para esse jogo treino. Mano Menezes não pôde contar com o volante Johnny. Ele teve bolhas no pé e por isso ficou de fora assistindo aqui a atividade com os demais jogadores. E aí, a escolha de Mano Menezes, por óbvio, foi Matheus Dias, que havia feito seu primeiro jogo como titular na última rodada do Brasileiro do ano passado contra o Palmeiras e agora teve mais uma oportunidade de jogar na equipe titular. Tudo bem, era um jogo treino, mas ele jogou na equipe titular, com os jogadores titulares do Internacional. E aí, o Inter, no primeiro tempo, com essa formação, Kehler, Bustos, Moledo, Vitão e René. E depois eu quero falar um pouco sobre o posicionamento dos zagueiros. Matheus Dias e Depena, uma linha de três tendo Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, Alexandre Alemão. De cara, uma mudança. Sem Johnny, o Mano coloca Moledo pelo lado esquerdo da zaga e o Vitão pelo lado direito. Mas por que o Johnny interfere nisso? Nos últimos treinos, a gente tinha visto o Johnny fazer a saída de três, tá? Pela direita, com o Moledo ficando centralizado e o Vitão pelo lado esquerdo. Só que, como o Johnny não estava, o Inter, no jogo treino, utilizou o René para fazer essa saída de três, como era ao longo de toda a temporada passada. E como o René cai pela esquerda, para o Moledo ficar centralizado, ele tem que jogar pelo lado esquerdo da zaga. E aí o Mano fez essa troca. Vitão pela direita e Moledo jogou pelo lado esquerdo da zaga. 2 tempos de 30 minutos com o time titular. E nesses 2 tempos de 30 minutos, o Internacional foi plenamente soberano sobre a equipe do São José. Não teve o São José nenhuma chance de gol que eu lembro que assustou o goleiro Kehler, enquanto o Inter conseguiu criar bastante, em especial nos primeiros minutos da atividade, com o Alan Patrick e o Maurício sendo muito criativos. Depois o Inter baixou um pouco o nível de rendimento, teve oportunidades, por exemplo, com o Alexandre Alemão. E aí é o primeiro destaque individual que eu faço da partida. O Alemão foi muito bem, brigando como sempre e tendo aqueles lances que ele tira coelhos da cartola como sempre. Ele, por exemplo, deu um passe de calcanhar para uma finalização do Wanderson, que a zaga afastou. Ele, em um bate-rebate dentro da área, consegue dar um chapéu no zagueiro e tocar de cabeça uma bola que foi na trave. E o Alemão que faz o primeiro gol do Internacional. Em um cruzamento do Bustos pelo lado direito, ele de peixinho finaliza, sem chances para o goleiro Fábio, mas aí a arbitragem acabou anulando o gol porque o Alemão estaria impedido, lance bem duvidoso, mas fica de registro a boa movimentação do Alemão e a boa finalização do jogador, que foi bem. Além do Alemão, o Inter teve nas figuras de Alan Patrick e Wanderson as grandes escapadas ou as grandes virtudes criativas ofensivas. O Wanderson muito acionado, o Wanderson participando bastante do jogo e o Alan Patrick dando aquele toque de qualidade que ele sempre dá. E é por aí que sai o primeiro gol do Internacional. No segundo tempo da atividade, é verdade. O Alan Patrick dá um ganchinho por cima da defesa e encontra o Wanderson, que de chapa finaliza uma finalização muito boa do atacante que abriu o placar nesse jogo treino, um belo chute do Wanderson no passe do Alan Patrick. Depois o Inter fez o 2-0 no finalzinho da parte do treino onde os titulares jogaram. Um passe de 3 dedos do René, o Alan Patrick faz um cruzamento de pé esquerdo e o Maurício cabeceia para o chão para fazer o 2-0, que no fim das contas foi o placar final dessa atividade. Destaques, tá? Desse jogo treino. Eu falei do Alan Patrick, eu falei do Wanderson, eu falei do Alemão, que foram os destaques ofensivos do Internacional. Mas eu preciso dizer aqui o melhor jogador dessa atividade, Matheus Dias, que ganhou essa oportunidade do Johnny e foi muito bem, seguro, com boa saída de bola,
sempre bem posicionado, com boa força física e velocidade para ganhar os lances individuais e com desarmes muito limpos. O Matheus Dias é um cara que antecipa muito bem, é um cara que desarma muito bem e chamou muito a atenção. Para mim, o melhor em campo da atividade, principalmente nos 2 primeiros tempos, foi Matheus Dias, que coloca uma grande dúvida, talvez, no time titular do Internacional e se credencia para ser um cara para evoluir ao longo de 2023 e, em especial, para quem sabe, render uma grana no futuro para o Internacional. Bustos, muito bem, René, muito bem. A dupla de zaga, sem grandes trabalhos, acho que o Moledo ficou muito com a bola em determinado momento do primeiro tempo, mas depois, defensivamente, eles foram absolutamente seguros e o Inter dominou o São José nesses 60 minutos, 2 tempos de 30, onde jogaram a equipe titular. Depois vieram os reservas. E aí o Inter foi a campo com Emerson Júnior no gol, Mário Fernandes, Igor Gomes, Felipe Mota e Tauan Lara a defesa. Meio campo, Matheus Dias foi o único que jogou toda a atividade, como um primeiro volante. Num 4-1-4-1, o Mano mexeu o sistema tático da equipe do time titular para o time reserva. E aí o time reserva no 4-1-4-1 com o Matheus Dias, uma linha de 4 tendo Pedro Henrique como ponta direita, Estevão e Lucas Ramos por dentro e David na ponta esquerda, com o Luca na frente. Esse foi o time reserva. E o time reserva teve uma atuação bem abaixo, principalmente comparado ao que jogou a equipe principal do Internacional. Os atacantes pouco produtivos, o Pedro Henrique e o David sumidos da partida, Estevão e Lucas Ramos até tentavam jogar, mas não é a mesma coisa que Dependa, Maurício, Alan Patrick na primeira parte. O Inter caiu bastante de produtividade, de intensidade. O Matheus Dias sentiu um pouco a parte física, mas ainda assim era o cara que fazia a bola rodar e que fazia alguns desarmes. Defensivamente eu achei o Tauan Lara muito desatento, eu achei o Mário Fernandes um pouco inseguro ainda em alguns lances, e os grandes caras do Inter no segundo tempo foram Emerson Júnior, que mostrou tranquilidade na saída de bola e fez 1 ou 2 grandes intervenções, e o melhor em campo da parte dos reservas, Igor Gomes, zagueiro que foi seguro, forte fisicamente, veloz e com boa saída de jogo. Ele destoou do time reserva do Internacional e foi o melhor em campo nesse restante da atividade. Ficou o 2-0, nesse último teste do Inter antes da estreia no Campeonato Gaúcho contra a equipe do Juventude. Uma semana de treinamentos agora para preparar o time visando esse jogo. E a grande questão que foi colocada nesse jogo treino: talvez, gente, Matheus Dias possa ser titular do Internacional em 2023. Não descartem essa ideia. Contratar um primeiro volante, depois desse jogo aqui, dá para diminuir a urgência dessa contratação, porque tem que dar espaço para o Matheus Dias, porque o guri é bom de bola. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!